Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso e hoje vamos falar sobre a Regina Duarte e algumas coisas que estão acontecendo dentro da Secretaria Especial de Cultura. Antes de tudo, queria só ressaltar que esse aqui não é um vídeo de protesto ao presidente Jair Bolsonaro. O presidente ele já demonstrou por muitas vezes que as suas decisões, que a princípio desagradaram uma certa ala da militância, no final o seu jogo de xadrez sempre acabou favorecendo aí o governo Bolsonaro e os ideais do governo Jair Bolsonaro. Então, fica claro aqui que eu confio no presidente e suas decisões. Vou apenas expor alguns fatos de dentro da Secretaria Especial de Cultura e que a Regina Duarte vem fazendo por lá, tá bom? Antes, só lembrar, Instituto Borborema, aqui embaixo, link fixado nos comentários. Pessoal, Humberto Braga, tem sido o nome aí que tem gerado uma polêmica gigantesca dentro da Secretaria Especial de Cultura e dentro também dos apoiadores, na opinião dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. A Regina Duarte ela teria condicionado a sua aceitação ao cargo de secretária especial de Cultura à nomeação de Humberto Braga na Funarte. A Funarte que hoje é ocupada por Dante Mantovani, nomeado aí por Alvim, Inclusive, vamos começar aí a entender um pouquinho da ideia de Regina Duarte dentro da cultura na própria nomeação de Alvim em novembro. O Roberto Alvim, que teve aquele fim trágico, na verdade, ele ficou conhecido por ser um apoiador do presidente, ele emplacou aí algumas políticas de cultura para poder enaltecer os heróis nacionais, os mitos nacionais, mas teve aquele fim, enfim, já falei de Alvim aqui, tem outros vídeos falando sobre isso, não vou me ater a isso. Mas quando o Alvim é nomeado, a Regina Duarte, ela fez uma publicação que dá para entender um pouquinho como ela imagina a cultura do governo está sendo tratada e como ela acha que deve ser tratada. Num post em seu Instagram, no dia 7 de novembro, ela publicou o seguinte: mais tarde, por volta da hora dos Ângelos, fui surpreendido com a notícia da nomeação do diretor de teatro Roberto Alvim, alçado a secretário especial da Cultura. Não posso dizer que aprovo esta nomeação. Quem me conhece sabe que se eu pudesse opinar, teria sugerido outro perfil de pessoa para ocupar o cargo de tal responsabilidade. Alguém com mais experiência em gestão pública e mais agregadora da classe artística. E esse agregadora é fundamental para a gente entender o que está acontecendo. Então isso foi no dia 7 de novembro, Regina Duarte queria uma pessoa mais agregadora e com experiência em gestão pública, e aqui a gente acaba chegando no Humberto Braga, que de fato tem uma experiência em gestão pública, afinal ele já participou de governos aí, Fernando Henrique, e de governos como o do Michel Temer, além de ser um funcionário de carreira do Ministério da Educação, até a criação do MINC, do Ministério da Cultura, em 85. Enfim, o Humberto Braga sempre esteve ali nesse meio, inclusive dentro da ditadura, quando ele chama de ditadura. Numa entrevista a próprio site da Funarte, que eu vou deixar aqui na descrição para quem tiver interesse em ler completa, reformas importantíssimas para o meio artístico dentro da ditadura. A entrevista foi concedida a Esther Moreira e Charine Mello. Dentro dessa entrevista, ele conta como nasceu o INACEM, um órgão ali criado que tinha mais poder que o presidente dentro do regime militar para deliberar. Não era um conselho consultivo, como a maioria dos conselhos que temos hoje. Ele era um conselho que tinha o poder final, tinha o poder de determinar. Inclusive, a indicação do presidente desse conselho era feita por lista tríplice, assim como é feita na PGR, só que o presidente era obrigado a escolher a lista tríplice. Tudo isso aí dentro do que ele chama de ditadura militar. A entrevista, como eu falei, está na descrição, para quem quiser ler ela completa. Inclusive, o Humberto Braga, ele diz que a maior tragédia que aconteceu, essa entrevista foi em 2018, então até então, para ele, a maior tragédia que teria acontecido foi o governo Collor, quando ele extingue várias organizações, várias instituições dentro dessa parte de artes cênicas e a parte da cultura. Então, a Funarte,
inclusive aí que é o tema aqui dessa questão, né? O Humberto Braga está sendo indicado para a Funarte. A Funarte foi extinta no governo Collor e eles comemoram muito quando eles conseguem reverter isso e a recriação da própria Funarte no meados aí dos anos 90, tá? Então, porque ele entende, né, que essas fundações, essas instituições são necessárias para fazer a fomentação da arte. E quem conhece arte aqui no Brasil sabe muito bem o viés esquerdista que nós temos hoje, né? Tudo isso foi criado, como ele mesmo se vangloria na entrevista, dentro do regime militar. O Plano Nacional de Cultura hoje, eu penso, claro, estados e municípios é que tem que ser os gestores das suas ações, claro, né, com mecanismos que a gente sabe que tem que ter e a participação dos artistas no controle da execução dessas políticas. O lado com esse PNA que eu vejo também tem que levar em conta, principalmente, há um entendimento muito claro das especificidades das diversas linguagens artísticas. É mais ou menos assim que eu penso no plano. Muito obrigado a vocês. Porque naquela época não se atentaram tanto para esse setor e deixaram eles se criarem, né, como diria na gíria, e é muito importante a Funarte para eles, porque a Funarte é que vai levar todo esse lixo cultural que a gente tem aí no Brasil, né, dessa produção cultural no Brasil, Brasil afora. Vamos lá. A Humberto Braga, além de ser um notório esquerdista, uma pessoa aí de carreira e ter sido condicionado a sua contratação para a Funarte para a Regina Duarte assumir o cargo, ele também não esconde de ninguém o seu viés, a sua vertente. Afinal, agora mesmo ele estava no evento da PTR, tá? Associação dos Produtores de Teatro, dentro das participações que estavam ali, as pessoas que estavam no seu meio, eram deputados como Marcelo Freixo, Chico D'Angelo, né, tinha o Miguel Juste, tinha Sidney Sanches, Humberto Braga, vereador Raimon. Tá? O pessoal se atenta muito aí à participação do Freixo, mas o vereador Raimon é aquele que o Carlos Bolsonaro chamou de cabeça de balão. O vereador cabeça de balão, chamado vereador Raimon, que para mim, respeito é o cacete, eu respeito quem eu quiser. Que é responsável, por exemplo, de umas leis mais absurdas na cidade do Rio de Janeiro, né, que você não pode fazer o recolhimento de moradores de rua. Então o cara ele pode deitar na tua calçada, botar um sofá, qualquer coisa ali, montar uma cabana, né, na praia e morar, que não pode ser tocado, porque o vereador Raimon criou essa lei maravilhosa aí na época do governo Eduardo Paes. Além disso, essa PTR aí, que pouca gente, na verdade, sabe o que é, manifestou, né? Você consegue entender a cabeça dessas pessoas quando você vê a indicação da Regina Duarte e a manifestação da PTR. Essa mesma PTR que fez esse evento com o Marcelo Freixo, né? Com o Raimon e pessoas do tipo, eles fizeram uma manifestação lá no seu Facebook e, por exemplo, produtores como Paula Lavigne, né, ex-Caetano Veloso, né, aí que está no núcleo duro com Chico Buarque, Caetano Veloso está sempre participando ali, né, desse meio cultural político, né, de militância de esquerda. Ela declarou dentro desse pronunciamento da PTR que ela estava torcendo por Regina Duarte. Abre aspas aqui. A produtora cultural Paula Lavigne está torcendo para que a atriz aceite. Só o fato de ter essa possibilidade da volta do Mink já é um avanço, avalia. Precisamos de gente de respeito. E não é porque Regina Duarte, olha só, não é porque Regina Duarte virou uma pessoa que apoia a extrema-direita que ela deixou de ser quem é. A cultura é uma questão estratégica na mão do Estado. Não pode ser um joguete nas mãos dos políticos. Então, é assim que pensam pessoas como Luiz Carlos Barreto, produtor de cinema, e Paula Lavigne, como eu já falei, a declaração da Paula Lavigne aí, apoiando a Regina Duarte, apesar dela ser uma fascista de extrema-direita, mas eles querem ali o nome da Regina Duarte, afinal ela não teria deixado de ser quem ela é. Né? E a gente não precisa nem entrar aqui em questões, por exemplo, de costumes da Regina Duarte, né? Creio que pode até ser avaliado, ser considerado aí para o cargo, mas a Regina Duarte, em 2012, por exemplo, concedeu uma entrevista dizendo que era a favor não só da liberação da maconha, como de todas as drogas. Eu falaria porque eu não sei se você disse que você é a favor da legalização da maconha. É verdade isso? Eu acho que não só da maconha, eu acho que as drogas, elas devem ser uma opção, entendeu? E não, enfim,
elas devem, como todas as outras drogas que existem por aí, que são liberadas, como álcool, cigarro e todas as outras drogas farmacêuticas, digamos, né? Porque enquanto isso tá na ilegalidade, né? Aí fica meio na contravenção e eu acho complicado. Uma ideia compatível aí com a de Marcelo Freixo, também a favor da liberação não só da maconha, mas do crack, cocaína e todas as outras drogas em geral, tá? Então eu não vou nem entrar nesse mérito aí da Regina Duarte e os costumes, mas esse ponto do Humberto Braga realmente é preocupante, porque ele é uma pessoa que já, né, em 75, aí, quando é criado o INASEM, né, para poder regular e fomentar esse tipo de cultura que nós temos hoje, né, ele pode fazer a mesma coisa agora durante o governo Bolsonaro e depois sair se vangloriando, porque eles conseguiram fomentar determinada arte, a arte que a gente conhece hoje, né, dentro do governo fascista de extrema-direita do Jair Bolsonaro. Não duvidem que isso possa acontecer. E outro nome aí, né, que eu não vou nem escrutinar com mais detalhes nesse vídeo, caso vocês queiram, a gente pode também fazer um vídeo só sobre esse sujeito, que é um nome que a Regina Duarte também quer emplacar, que é o Paulo Pélico. Outro esquerdista aí, esse aí ele é mais esquerdista que o Humberto Braga, inclusive é um cara que se pronuncia ativamente aí contra o presidente Jair Bolsonaro, né, é da turma do Ele Não, e está sendo cotado aí pela Regina Duarte também para ser colocado dentro da Secretaria Especial de Cultura. Então, são problemas sérios, são pessoas sendo colocadas em postos chaves que vão acabar afetando a política, né, de cultura do governo Jair Bolsonaro. Né? E sem contar também o fato da Regina Duarte ter, por exemplo, como vocês podem ver nesse e-mail, né, no dia 4 de fevereiro, ela, apesar de não ter sido nomeada ainda, né, então ela assina ali como Secretaria Especial de Cultura, ela pede a Jane, que era então a reverenda Jane, que estava na interina ali, como interina da pasta, diz o seguinte: ela exige uma passagem aérea e hospedagem para esse sujeito Humberto Braga, né, demonstrando claramente ali a intenção de nomeá-lo para a Funarte. Solicitar que sejam emitidas passagens providenciadas e estadias para a senhora Regina Duarte, o senhor Humberto Braga e Érica Ribeiro, que terão reuniões para tratar de pautas relativas à Secretaria Especial de Cultura, a realizar-se em Brasília no período de 5 a 8 de fevereiro de 2020. Então, Regina Duarte e Humberto Braga tratando sobre a nossa cultura, esse mesmo Humberto Braga que eu já expus aqui para vocês, né? Inclusive, ela estava almoçando aí dentro do restaurante do Ministério da Cidadania com o Humberto Braga ali, que foi visto e flagrado com ela, né, participando ativamente, inclusive Humberto Braga já dando ordens ali sobre o que deve ser feito ou não na cultura. Tudo isso antes mesmo da nomeação de Regina Duarte, tá? Vale ressaltar aqui que Regina Duarte não foi nomeada ainda, né, em diário oficial por conta da Rede Globo de televisão. A Regina Duarte, ela quer ser demitida da Globo, ela é contratada da Globo desde 1969, e a Globo quer que ela peça demissão. Porém, a Regina Duarte, ela quer voltar para a Globo após a sua passagem pelo governo. Então, ela quer fazer uma saída amigável da Rede Globo. E esse impasse com a Globo, até o momento, já tem irritado o presidente Jair Bolsonaro e impediu, né, mesmo depois do anúncio aí da Regina Duarte, de que ela aceitaria o governo, inclusive já está fazendo todas essas mexidas, ela ainda não foi nomeada por conta desse imbróglio com a Globo. E essa Jane, que eu citei para vocês, a reverenda Jane, ela teria se recusado a emitir essas passagens para Humberto Braga, tá? Então, isso foi um motivo de irritação da Regina Duarte, né, que bateu de frente aí com a Jane e pediu a sua exoneração, e Jane foi exonerada, né? A Jane, a reverenda Jane, ela tentou indicar aí o Sérgio Camargo, né, para a fundação, que era indicado da Fundação Palmares, né, que é a fundação que cuida aí dos interesses, seria para cuidar dos interesses dos negros, né? E ele é aquele senhor que foi impedido judicialmente de tomar posse, né, só por ser um negro de direita. Então ele é um negro que não segue a cartilha da esquerda e acabou sendo impedido judicialmente, e está tendo recurso aí sobre esse caso ainda, e enquanto não fosse resolvido essa questão na Fundação Palmares, a Jane pediu aí ao Erci Aires Rodrigues Filho, né, chefe de gabinete do turismo, Marcelo Álvaro Antônio, para que ele desse aí um cargo comissionado de assessor para o Sérgio Camargo, né? Então a Jane ali é uma fiel bolsonarista e estava tentando resolver aí o problema do Sérgio Camargo, né, que enquanto ele não toma
posse na Fundação Palmate. Então, Jane foi mandada para o saco aí por conta por ter se posicionado aí contra esse Humberto Braga, notoriamente esquerdista, com políticas de fomento de cultura ali enviesadas para a esquerda, né? Isso aí já ficou em todo o histórico da Funarte, né, que nós tivemos, por exemplo, a própria Funarte aí no período Temer. Então, meus amigos, esse é o problema que está acontecendo nesse exato momento, tá? Regina Duarte quer esse senhor dentro do Ministério da Cultura, e quando ela fala lá no início, no dia 7 de novembro, que ela queria que ela achava melhor uma pessoa com experiência em gestão pública, ela realmente está defendendo aí uma pessoa com experiência em gestão pública, uma pessoa que fez uma gestão pública para a esquerda, né, com um viés esquerdista, que levou a nossa cultura ao nível que nos encontramos hoje. Então, será que isso seria o ideal dentro do governo Bolsonaro? Né? Como eu falei, isso aqui não é uma crítica ao presidente Bolsonaro, mas é uma crítica, sim, à nomeação desse senhor, desse Humberto Braga, né, notório esquerdista aí, conhecido dentro da cena artística, da cena do teatro, né, que nunca abandonou os seus e que agora vai estar dentro do governo fomentando cultura. Vale lembrar que a Funarte ali tem grana, solta verba para essa galera também. Então, é aguardar, ver o que vai acontecer. Afinal, como eu disse, a Regina Duarte nem foi nomeada ainda por conta desse imbróglio com a Globo. Talvez chegue a nem ser nomeada. Aqui foi Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo. Se puder, né, compartilhar o vídeo é muito importante para poder alcançar mais pessoas. Se você puder ser um apoiador do canal, o link do Apoia-se aqui embaixo. Não deixe de verificar também os cursos do Instituto Borborema, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.